Boa noite, está começando mais um Papo de Espírita aqui pelo Instagram, a sua live diária desde julho de 2020, que você nos acompanha e nós acompanhamos você aqui. Somos seguidores uns dos outros, porque nós temos muito que aprender juntos. Sejam bem-vindos todos que estão chegando, Kátia e demais amigos que estão entrando, sejam bem-vindos. Hoje, nós decidimos trazer para vocês algo muito interessante. A nossa observação é de que muitas vezes a gente fala da doutrina espírita, mas ainda não conhece a doutrina espírita. Pelo menos não tem uma ideia dos postulados gerais. Então nós resolvemos trazer um resumo da doutrina espírita. Resumo da doutrina espírita, parte 1. Porque são vários itens que a gente precisa trazer. Na verdade, na introdução do Livro dos Espíritos, nós temos esse resumo. São 35 itens. Não dá para trazer numa live só. Mas nós vamos dividir isso em 3 partes, parte 1, parte 2 e parte 3, começando hoje e agora pela a parte 1, começando o que os espíritos consideram como um resumo da doutrina espírita, um resumo do espiritismo. Começa com o seguinte ponto. O primeiro ponto não podia ser diferente, fala de Deus. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. São atributos de Deus que inclusive está bem desenvolvido na parte primeira, chamada, digamos, causas primárias, o início dos Espíritos, falando de cada atributo de Deus. Depois tu dá uma olhada lá, tá bom? Segundo tópico do resumo da doutrina espírita: Deus criou o universo, que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. É o segundo tópico muito importante, todos os seres criados por Deus. Terceiro item: os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal. Os seres imateriais constituem o mundo invisível ou o mundo espírita, quer dizer, o mundo dos espíritos. Ou seja, nós temos 2 mundos que interagem continuamente. O mundo físico, que eu e você estamos vendo agora, nos vendo agora, e o mundo espiritual, que na verdade, como diz Kardec, é o mundo primitivo. Ele fala isso no outro tópico, olha só. Item 4 do resumo da doutrina espírita. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Ou seja, o mundo espiritual é onde tudo começa. Na verdade, Deus criou os espíritos e depois criou oportunidades para que eles pudessem se desenvolver na sua reencarnação no mundo espiritual, no mundo físico, voltando para o mundo espiritual, voltando para o mundo físico, e nessa interação mundo físico e mundo espiritual é evoluir. Mas o início de tudo é o mundo espiritual. Tópico 5, o mundo corporal. O mundo corporal, como diz aqui Kardec com os espíritos, não é senão secundário. Poderia cessar de existir. Olha aí, poderia parar de existir. Ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espiritual. É muito importante ficarmos atentos a isso. Porque no tópico seguinte, no item 6, ele fala dos espíritos, que somos todos nós. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório perecível, cuja destruição pela morte os torna livres. Ou seja, esse corpo físico que nós temos agora, ele é temporário, ele foi constituído, logicamente você sabe muito bem como é que acontece, a concepção, a junção do espermatozoide com o óvulo formou, né, digamos assim, esse arcabouço, esse santuário que vai aos poucos se desenvolvendo juntamente conosco, porque o espírito que encarna nesse corpo físico, ele estava no mundo espiritual, deu aquela adormecida e acordou no mundo físico, se desenvolvendo junto com o corpo físico. Mas quem comanda o corpo físico é o espírito, quem comanda a mente é o espírito, quem comanda o cérebro é o espírito, ou seja, nós é que comandamos. Vestimos fisicamente, temporariamente esse corpo, mas depois o corpo fica e a gente continua a nossa trajetória, esperando a oportunidade para voltar para um novo corpo físico, até não precisar mais reencarnar quando atingir a meta, que é espírito puro, como Jesus o é. Bom, o item 7. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana
para a encarnação dos espíritos que atingiram um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre os outros, ou seja, sobre os demais seres da criação. Deus, porque você sabe, temos 3 princípios interessantes, importantes. A tríade universal. Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, nosso Pai maior. O princípio espiritual, ou princípio inteligente, o elemento espiritual. O princípio físico, ou elemento material. Com esses 2 princípios, Deus criou tudo. Desde o mineral, passando pelo vegetal, pelo hominal, pelo reino vegetal, hominal e chegar ao angelical. Significa dizer que essa evolução é natural. O princípio inteligente dorme, olha que interessante, dorme no reino mineral, sonha no reino vegetal, agita-se no reino animal e desperta no reino hominal, até se sublimar no reino angelical. Essa é uma síntese trazida por Leon Denis, o grande filósofo francês, colaborador direto de Kardec e da doutrina espírita. Bom, então continuando, para você que está chegando agora, nós estamos trazendo, são 35 itens do resumo da doutrina espírita que está na introdução do Livro dos Espíritos. Nós vamos dividir em 3 partes, tá? Não vai trazer tudo não, vai trazer 3 partes, em cada parte nós vamos trazer em torno de 10 a 11 itens, para você no final saber, poxa, eu tenho 35 itens trazidos pelo livro, pela live Papo do Espírita, onde eu posso ter uma visão geral do que é a doutrina espírita. Se você chegou agora, pode depois assistir do começo, que você vai entender o que nós estamos falando. Então, no item 8, Kardec diz assim: a alma é um espírito encarnado, do qual o corpo não é senão um envoltório. Quando a gente fala alma, é o espírito encarnado. O espírito desencarnado a gente chama de espírito. Quando ele encarna, chama alma. Ou seja, nós somos alma nesse momento que estamos encarnados. O item 9. Há 3 coisas no homem, nesse ser encarnado. Primeiro, o corpo, ou ser material análogo ao dos animais e animado com o mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, que é o princípio, que é o espírito encarnado no corpo. E terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que é o perispírito. Ou seja, nós somos formados de espírito, que somos nós, centelha divina. Nós somos formados pelo corpo imaterial, tá? Que também tem a mesma constituição dos corpos dos animais, inclusive animado pelo mesmo princípio vital que os animais. E nós temos ainda o perispírito, que liga o corpo físico com o espírito. É como se fosse um fio de ligação, né? Mas na verdade são, digamos assim, são dimensões que se interagem. O princípio inteligente, que é o espírito, centelha divina, dentro do corpo físico e dentro do corpo material, quando está encarnado. E o item 10, que diz: o homem tem 2 naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais tem o instinto, e pela alma participa da natureza dos espíritos. Pelo corpo físico eu participo da natureza dos animais, inclusive daí vem também o instinto que os animais têm de conservação, como nós temos também. E pela alma participa da natureza dos espíritos. E aí vem o item 11, o laço ou perispírito, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte e a destruição do envoltório mais grosseiro, do corpo. O espírito conserva o segundo, que é o perispírito. Constitui então para ele um corpo etéreo, invisível para nós, no estado normal, mas que pode acidentalmente tornar-se visível e mesmo tangível, como ocorre no fenômeno das aparições. O corpo físico, ele se destrói com a morte, mas o corpo perispiritual não. Ele continua conosco e nós vamos continuar com ele para a próxima encarnação, porque o corpo perispiritual ou perispírito, ele é quem forma o corpo físico. Ele é a base do corpo físico, é como se fosse a forma do corpo físico, porque as necessidades nossas, nossos registros, nossas aprendizagens, nossos erros e acertos ficam registrados no perispírito, que é transmitido para o corpo físico. E ele diz, para concluir, nós vamos parar com esse item agora. Na verdade vamos para o item 13, vamos até o 13, né? Nós estamos no 11. O 12, o espírito não é um ser abstrato,
indefinido que só o pensamento pode conceber. O espírito é um ser real, circunscrito, que em certos casos é apreciado pela visão, audição e tato. É uma definição muito importante de espírito, né? Para a gente saber que nós somos algo, né? Não é algo da imaginação. E por último, os espíritos pertencem a diversas classes, não são iguais nem em força, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Aí nós vamos na próxima live trazer esses, né, mais itens falando da classificação dos espíritos conforme a sua evolução, seu desenvolvimento intelectual, seu desenvolvimento moral, ok? Vamos concluir agora com uma prece através de uma música, tá bom? Através dessa música nós vamos trazer, só um minutinho que eu vou pegar o outro violão que está ali, aguardem aí por favor. Voltamos! Fui pegar o violão para a gente tocar a música Meu Deus, Meu Amigo. Ok? Vamos lá, é a prece final musical. Meu Deus, meu amigo, estou em paz porque estás comigo, e quando sinto a tua presença, mais aumenta a minha esperança. Meu Deus, meu amigo, estou em paz porque estás comigo. Aprendendo que na vida tudo passa, e o que fica é o que se aprende. Oro a ti, meu Pai, oro a Cristo, meu irmão, não com as palavras, mas com o coração. Meu Deus, meu amigo, estou em paz porque estás comigo. Meu Deus. Concluímos essa live de hoje com essa prece musical. O título é Meu Deus, Meu Amigo. Seja bem-vindo ao canal Estudar Kardec. Um grande abraço. Concluímos por hoje. Na próxima semana, aliás, ainda nessa semana, na quinta-feira, traremos Resumo do Espiritismo, parte 2. Na sexta-feira, Resumo do Espiritismo, parte 3. E no sábado, nós fazemos um fecho junto com você para ver o que é que nós podemos aprender para a nossa evolução através da doutrina espírita, ok? Fique com Deus, fique na luz, fui!